Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. O episódio de hoje vai ser sobre escritora, uma escritora independente que tem obras lançadas e está fazendo essa caminhada independente. Esse episódio é para você que é um escritor, uma escritora, que quer saber como chegar, quer ouvir uma história motivacional aqui. Você está no lugar certo. Se ajeita no sofá, porque é hoje, galera. Hoje vamos falar sobre isso, sobre a função de escritora, uma profissão muito honrada, muito gratificante, assim, é algo relacionado à arte, não é verdade? Ser escritor é transformar dores em sonhos e memórias em palavras que tocam muitas vezes na nossa alma. É dar voz ao que muita gente sente, mas não sabe dizer. Nossos convidados de hoje são a dona Lucilene Manhães dos Santos Gomes e o esposo dela, o produtor, empresário e assessor Arilson Gomes. Sejam muito bem-vindos ao podcast A Voz da Rua. É um prazer receber vocês aqui. A gente está muito feliz em receber vocês aqui. A gente já conheceu um pouco da biografia e a gente sabe que coisas boas vão ser ditas hoje aqui. É um grande prazer. Queria saber se vocês querem mandar um abraço para alguém da família, tá falando sobre essa oportunidade, sobre o podcast. Fica à vontade. Ah, legal. Eu quero mandar um abraço para os meus leitores, né? Que é o pessoal que conhece a gente lá de Padre Miguel, o pessoal, a família que está sempre dando aquela força. Isso é importante, né? É, isso aí. É um grande incentivo a gente ser independente, a gente tem um pouco mais de liberdade de contato com essa galera. Então eu quero mandar aí um beijo. Um grande abraço aí para todo mundo de Padre Miguel. Um abraço aí, Padre Miguel. Forte abraço aí do podcast A Voz da Rua. E aí, Arilson? Eu quero mandar um abraço também para todos os leitores, porque a gente depende deles, né? Tanto os leitores e também para os escritores independentes, em especial para o povo lá do livro de Maricá, né? Que nós falamos do trabalho lá da FLIM, que é excelente. Está chegando, setembro, né? É, setembro. Para todo o povo lá do livro de Maricá, especialmente lá para o poeta Altamir. Alô, poeta Altamir. Forte abraço, todo o povo de Maricá. Um grande beijo no coração de vocês. Então, pessoal, a gente aqui tem essa linguagem mais popular, aquele dialeto mais de rua. Espero que a gente consiga se entender bem. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. O Arilson já falou das obras, já me mostrou mais ou menos ali. Eu fiquei super interessado, já quero poder ler algum livro da senhora. Espero que eu consiga acompanhar o trabalho de vocês, assim como vocês também estão acompanhando o nosso. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Podemos começar? Vamos diretamente? Vambora? Então, vamos lá. Dona Lucilene, eu queria saber como que foi seu início como escritora? Como que surgiu essa paixão pela literatura? Como que foi esse momento de a senhora se reconhecer como uma escritora profissional? Bom, eu comecei... É até legal você falar sobre isso, porque para as pessoas que estiverem ouvindo, quem tem criança em casa, eu comecei criança ainda, né? Com 9 anos eu escrevia poesias e isso vem incentivado pelo meu pai. Meu pai, ele era tipo um analfabeto funcional. Meu pai nunca foi à escola, meu pai... não sei se seria esse o termo, mas ele não teve uma formação acadêmica, mas meu pai era autodidata e ele incentivava muita gente a ler. Então, a gente lia muitos livros desde criança e eu comecei a escrevia assim, poesias, mas era uma coisa assim, mais para... Eu não me imaginava escritora, né? Era mais para diversão. Não era nem diversão, eu era uma criança assim, muito tímida, então era uma forma de me expressar, entendeu? Se eu estivesse muito triste, eu era pouco comunicativa, mas através da escrita eu conseguia... se encontrar ali. Colocar aquilo que eu estava sentindo. Era igual, acho que teve uma época que as adolescentes tinham diário, né? Eu lembro, peguei um pouquinho dessa época. Tinha diário. Eu não tinha um diário, mas eu gostava de escrever poesia. E aí, mais tarde, bem mais tarde, quando eu perdi a minha mãe, eu quis escrever também, só que aí eu fiz uma poesia e tal, mas aí eu quis contar mais sobre ela e eu acabei escrevendo meu primeiro livro. Se aprofundou um pouco mais, né? Isso, contando a história, coisas que ela tinha feito, assim, para as pessoas, né? Minha mãe era tipo uma assistente social, ela ajudava muito as muitas pessoas, né? O pessoal
da comunidade, da família, quem se aproximava dela. Assim. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu quis falar sobre ela, contar sobre... Quis colocar esse sentimento para fora, né? Esse exemplo de mulher que ela foi. Aí eu contei, foi o primeiro... Uma homenagem. Tipo uma homenagem. Uma homenagem, Isso. exatamente. Aí eu contei a história de um primo meu, que é uma biografia. Minha mãe pegou ele para passar umas férias lá em casa e percebeu que ele tinha um comprometimento mental. Esse livro aqui, Nascido aos 8 anos. Nascido aos 8 anos, foi sua primeira obra. A primeira, porque ele com 8 anos, esse menino ele não falava direito, ele falava, mas ele não se comunicava. Ele não sabia o nome da mãe, não sabia nada. Hoje, acho que ele seria tipo um autista. No dia de hoje, porque antigamente a gente não tinha esse diagnóstico. Não tinha. Tinha muito preconceito, era um nome, eram apelidos. O pessoal levava... Só hoje falava em dia, tem problema. À medida que vai diagnosticando, parece que tem muito mais casos, né? Mas já haviam, só não havia o diagnóstico. O termo atual por um sogro, né, que já é falecido, que Deus o tenha, na verdade não é analfabeto, ele é autodidata. Analfabeto é quem não lê. A gente vê a nossa geração, até por falta da leitura e da literatura, a gente vê muito jovem acabando o nível médio sem saber ler. Isso aí é analfabeto funcional. Ou fundamental, ou quinta série, ou oitava série, e você mandar ele ler um livro desse daqui, não consegue passar de uma página. Né? Não sabe ver a pontuação. E depois que você passar, você perguntar, ele não sabe de nada. Isso aí que é o analfabeto funcional. Porque ele está passando na escola essa questão da educação também, da reprovação automática. Né? Muitos pais são negligentes, e quando ele não é reprovado, os pais acham que está tudo bem. Passou de ano, tá tudo bem. Tá tudo bem, tirou 5 e é azul, é ótimo. Isso aí que é um analfabeto funcional, não tem condição de ler probleminha simples de matemática, ele não consegue interpretar. Se você não interpreta, você não vai ter a matemática. Então, o português é a base de tudo, né? Até ontem, né, perdemos o grande Evanildo Bechara, grande gramático. Um abraço aí para a família dele, para todos. Que eu sou professor de português, formado também em letras, português e literatura, e a importância da leitura para tudo, né? E ele, embora não tenha aprendido na escola, ele aprendeu em casa, na escola da vida. Eu, particularmente, costumo dizer que a faculdade da vida, ela ensina muitas vezes mais do que a faculdade acadêmica. Então, a gente tem aí o exemplo do pai da senhora, que é uma pessoa que não frequentou a escola, porém é muito inteligente, um leitor. Lia muito. Entendeu? E acaba sendo mais instruído do que pessoas que viveram dentro de uma sala de aula, né? Por exemplo, eu quando terminei a faculdade, você fosse conversar, meu pai tinha muito mais conhecimentos gerais do que eu. Porque ele assistia todos os telejornais. Era muito bem informado. Isso, ele lia tudo, ele lia livros. Você dava um livro com 300 páginas pro meu pai de manhã, à tarde ele... Nossa, cara, isso é uma... Às vezes eu ficava dúvida, eu falava, pai, o senhor leu esse livro mesmo? Eu acho que isso é um dom, né, cara? Isso é um dom da leitura, vamos dizer assim, né? Que a gente vê pessoas lendo, às vezes, 10 páginas da dor de cabeça. É uma luta, dá sono. Entendeu? Dá sono. E isso foi uma coisa positiva para mim, para eu começar a escrever, porque na minha casa, os livros passavam ele lia um, falava assim, esse você vai gostar, esse é bom, e a gente ia lendo. E na história desse primeiro livro que eu escrevi, uma coisa que eu achei assim, bem interessante, foi que esse meu primo, que minha mãe acabou levando ele para minha casa, ele não teve acompanhamento médico, ele não passou por um psicólogo, ele não passou por um psiquiatra, mas ele só com o convívio, com o acolhimento da família, ele se ajustou. Ele entrou na escola como... Minha mãe pediu para ele entrar como ouvinte, porque ele não sabia nada de nada, ele era totalmente perdido aos 8 anos. Entendi. Aí ele entrou na escola, uma turma que já estava em andamento. No meio do ano ele se acertou, no final do ano ele passou e ele foi embora, fez 2º grau, casou, dirige, é empreendedor. É por isso que ele tem esse título. E o título é Nascido aos 8 anos. A partir dos 8 anos a vida dele começou, como se começasse do zero. Como se tivesse nascido de novo. Isso. A partir dali a vida dele fez sentido e tal. Cara, muito interessante. Eu sei que tem obras que são mais pro lado da ficção, mas é importante destacar que as obras verdadeiras são as que fazem mais sentido, de histórias reais, né? Uma biografia, né? Uma biografia. Eu não sei distinguir, assim, exatamente. Isso aqui é uma biografia, uma história real, conta a história de uma pessoa, uma biografia. A vida de alguém. Tu fala, por exemplo, se eu escrever um livro falando sobre a sua vida, você fala, eu queria contar a minha história. Aí é uma biografia. Então, se fosse um filme, seria aquele filme baseado em fatos reais. Exatamente. Eu troquei o nome porque era uma pessoa da família, eu troquei o nome de pessoas, de lugares, mas eu conto uma história de uma pessoa real que aconteceu, que está viva. Porque então, às vezes a gente chama mais a atenção de biografia se for falar a biografia do Silvio Santos.
Pessoa Roberto importante. Carlos. Não, Mas quando é de uma pessoa interessante anônima, porque eu você também tô percebe. aprendendo isso com vocês aqui agora. Isso. Eu tive contato com a leitura um pouco tarde, assim, essa vontade de conhecer histórias já estava um pouco tarde, mas eu tô tendo uma oportunidade maravilhosa de aprender com vocês. Tá aí. Então o livro, quando ele é baseado em fatos reais, ele se chama uma biografia. Não só porque ele é baseado Não, em... Se ele for um livro com fatos verdadeiros, ele não é ficção. Mas ele não é biografia. Biografia é se eu falar da sua vida. Você começou lá correndo em Realengo, com o pé cheio de barro, aí você foi MC, aí você teve o podcast. Você chegou Isso lá se na chama Rede uma Globo. biografia. A história da vida. A história da vida, especificamente. Porque esse bio é bio vida. Grafia é Se eu história. contar a minha história, que eu vim lá de São João, é a minha biografia. Tem no até- Instagram não tem a mini bio? É isso Eu mandei aí, tá pra contando você, tua tipo, a história. mini bio, de forma reduzida. Aí, por exemplo, um artista, uma pessoa pública, a gente conhece a vida dele. Se eu quiser, eu pesquisei lá a vida do Silvio Santos. Às vezes eu posso contar coisas ali, aí tem biografia não autorizada, porque o cara lá persegue, não autoriza você contar isso. Entendi. Aí vai pra justiça. Entendi. Só que agora Entendeu? é um detalhe, né? Que agora o STF já diz que você tem direito de contar o que você quiser. A liberdade de expressão. E a própria Constituição diz que a pessoa que for biografada, né? Não é bem essa palavra, mas ela tem direito depois de te acionar. Se você falar alguma besteira, você tem a liberdade, mas você responde pelo que você falar. Entendi. Por danos morais ou a Ou pessoa... uma inverdade, uma a pessoa não calúnia, concordar, que pode acontecer, né? O pessoal Entendi. contou um boato sobre você. Aí eu vou lá, achei interessante. Relata vou no aquilo meu lá. livro. Que a pessoa não pode mais proibir. Se eu quiser escrever sobre o Roberto Carlos, ele não pode me proibir. Só que se Entendi. tiver alguma coisa que ele achou que foi ofensiva, ele pode me processar. Entendi. Interessante. Esse projeto aqui é uma oportunidade que eu tô tendo como pessoa de amadurecer e aprender muito, né? Esse daqui, ó, sem querer fugir muito claro. do roteiro, é como se fosse uma biografia que também é uma história verdadeira. Isso aqui é o quê? É um testemunho de fé e conta, como eu falei com você, como ela foi mãe aos 49 anos de idade. Acabou sendo a biografia reduzida da vida do Isaac. Desde o tratamento, aqui conta desde os primeiros dias que nós fomos na clínica fazer o tratamento. Descoberta da gestação. Pô, é muito interessante. Tanto o livro quanto o procedimento, né? Porque eu falo que os pais, a mãe e as mães não têm oportunidade de ver a concepção como a gente viu desde o primeiro momento. Pega o materialzinho, bota lá, aí faz todo aquele procedimento. Aí, tá vendo aqui? Eu não esqueço isso. Eu tinha umas 3 gotas numa seringa. Lembra da seringa de uma vacina? Claro, sim. Tinha 3 gotas. Ele falou, tá vendo essa gota do meio? Ele tá aqui, ó. Caramba, isso é emocionante. né, cara? Não, e Emocionante o mesmo. interessante é que ele falava assim, a gente, na hora de fazer... eu fiz fertilização in vitro, né? Aí, Até me emociono de falar. A fecundação Esse bonitão in aqui sou eu e meu filho. É uma foto real. Lá no top. shopping. Não, o que é legal, Top. até eu como escritora independente, para incentivar essas pessoas, porque, por exemplo, todos esses livros que você está vendo aqui, eu escrevi, ele me ajuda na revisão, e todas essas capas foi eu que fiz. Uma pessoa que está começando, às vezes ela quer fazer uma capa, ela tem que pagar não sei quanto por um Diagramação, capítulo. se fizer diagramação, não sei você quem, paga. então, Ela faz a diagramação, ela faz a capa, eu faço a revisão. Eu aprendi a fazer isso numa época. Hoje está muito fácil, porque hoje... A internet, Hoje tipo, tem até pesquisa inteligência e tal. artificial, você Que tá fazendo isso, faz né? até o livro, mas é aquela coisa, né? Não é a arte de quem cria. Não transmite total sentimento como você, né? Aí, por como exemplo, uma pessoa. Eu, quando eu aprendi o meu primeiro livro, não tinha internet, eu não tinha Hoje tem gente que me procura, eu queria escrever um livro, como é que eu faço? Eu posso falar e tal, dou umas dicas, mas na época que eu fiz, eu não tinha não tinha internet para eu consultar. Não tinha nenhuma ferramenta para te ajudar. Era tudo na base da criatividade. Tinha um computador, mas era quase a época da máquina de escrever. Eu tinha um computador. Era quase uma máquina de escrever o computador antigamente. Isso, mas internet eu não tinha, discada. Eu não tinha alguém para me inspirar, assim, uma pessoa que eu conheço que escreve. Uma pessoa, então eu tive que aprender sozinha, Aí, tipo, vem também um pouco dessa coisa do meu pai, de ser autodidata, de pesquisar, de correr atrás. A influência. Eu peguei a minha máquina fotográfica, levei um menino na rua, tirei uma foto dele e fui batalhando. Essa foto também é real? Essa foto é nova. Esse aí já é uma... É edição nova. Peço licença aqui, tá bem? Fica à vontade. Essa é a edição esse nova. Esse daí já é meu filho, já é esse mesmo daqui. Porque o menino... Não é o primeiro livro original, o menino que eu tirei a foto original, ele já tá um adulto e tal. Aí eu aproveitei meu filho, levei... E na época não tinha os registros da época. Não tinha, eu já tinha perdido o arquivo. Entendi. A outra capa é bem diferente dessa. Mas aí eu
eu fiz e tal, tirei até uma fotógrafa, quando olhou a primeira foto que eu fiz, falou, caramba, mas você teve uma sacada legal, você fez isso aqui. Combinou ali com o conteúdo do livro. Esse aí foi mais de improviso numa segunda edição. Mas é bem legal o trabalho de você depois ver... Isso aí, esse livro, quando ele foi escrito, como foi o primeiro, eu não tinha intenção de vender, de me tornar escritora. Né? Foi uma coisa mais pessoal. Mais pra família, foi, mais entendeu? pra Mas família. aí, o que me levou a me tornar escritora? O retorno das pessoas. As pessoas compraram e falaram, pô, você tem jeito. Esse livro tá muito bom e tal. Quando vai sair o outro? Quando vai sair o outro? E eu deixava isso porque era um dom meu desde criança, eu nem valorizava isso. Entendi. Eu escrevia lá, mas deixava guardado. Não tinha vergonha que alguém lesse, eu me sentia assim, exposta. Né? Tinha uma insegurança no começo? Tinha, muita. Aí o primeiro que eu fiz foi assim, depois mais tarde. Quando eu engravidei, meu filho teve esses problemas e todo, as pessoas falavam assim, agora você tem que escrever sobre seu filho. As pessoas precisam saber dessa história e tal. Porque aqui fala esses problemas que ela tá falando que ele teve, uma cranioestenose, coisa que a gente nem conhecia. A gente ouvia falar, não sei se você já ouviu falar, que a mulher ela não fechava, ficava aberta. No caso dele, ela fechou antes do tempo. Mas a gente vê também, ao deixar uma mensagem, né? A importância de você acompanhar as crianças, pelo menos no primeiro ano, sempre no pediatra, né? O pediatra foi olhando, até que um momento ela mandou a gente procurar um neuropediatra e depois, futuramente, um neurocirurgião, que conta também essa experiência nesse livro aqui. Isso aqui é um livro grande de testemunho de fé. É por isso que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Abraão também tinha o filho da promessa, que era Isaac, né? Através de Sara, que era estéril. Então é um grande testemunho de fé. E além de ter nascido Isaac, aí teve também essa cirurgia que foi muito bem sucedida. Uma cirurgia dele aqui de orelha até orelha. Criança com 6 meses, você serrar o crânio. Poxa, cara, é muito delicado. Pô, e como foi para vocês viver? Nossa. E como foi para vocês viver essa experiência? Então, deixa ela falar como foi para ela. Foi, na verdade, quando ele nasceu, eu percebi alguma coisinha ali, aquela intuição de mãe. A mãe sente, né? Aí mãe eu algo surreal. Com ele falava, aí os médicos vieram porque ele tinha a cabeça. O pessoal brincava muito, porque os médicos falavam assim, a cabeça dele é grande. Aí ele falava, olha a cabeça do pai. Rolava aquela... Isso, ele tinha a cabecinha, um formato meio grande, aí os médicos falavam assim, não, mãe, não tem nada de errado com ele, o garoto é esperto. Normal, tal. Mas eu ficava com aquela cisma. Aí depois a pediatra, ela falou, o problema não é o tamanho da cabeça, é a forma. Aí eu insisti com ela falou assim, olha, não tem nada de errado com ele. Aí eu falei assim, mas existe algum exame? Você quer só para se tranquilizar? Eu falei, quero. Aí fizemos o primeiro exame, o médico falou, olha, a cabecinha dele realmente é um pouquinho grande, mas normal, o garoto é esperto, não tem nada. Aí, a pediatra acompanhava. Quando foi isso com 2 meses? Quando foi de 3 para 4, ela tinha mandado fazer uma segunda ultrassom na cabecinha dele. Aí ele falou assim, se ele não tem nada, então não vamos fazer. Já que todo mundo fala que não tem. Aí nós não fizemos. Ainda mais quando a gente ouve de um médico, a gente meio que... Só que aí, quando a gente voltou com ele no mês seguinte, com 4 meses, ela falou assim, cadê a ultrassom? Que eu passei mês passado. A gente resolveu não fazer, porque... Ela falou assim, não, mas agora tem que fazer, porque a cabeça dele a moleira tá fechando. Olha só, ele com 4. Desde que ele nasceu, eu insistindo. Era para fechar, a moleira está fechando, era para fechar com 2 anos. E agora você tem que... Aí ela ficou nervosa, mandou correr com ele, porque só de apalpar aqui, ela já estava sentindo... Aí ela fecha assim. Se a gente não sabe que aqui fizesse... a gente tem umas 3 ou 4 aqui na cabeça. Tem uma principal aqui do meio. Essa do meio fechou. Então, como ela fechou, a cabeça ali estava começando a projetar. Você poderia não fazer a cirurgia, mas se você não fizesse, ficaria ruim esteticamente e poderia ter convulsões também. E pra gente foi terrível, porque eu engravidei, eu sou evangélica, né? Então eu casei já tarde, trabalhava muito e tal, mas eu tinha uma promessa de ser mãe. Então eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu acreditava e tal, em Deus, que vou ser mãe e tal. Aí depois casei com ele com 43 anos, Deus foi providenciando tudo, e com 49 eu nem queria mais ter filho com essa idade. Imagino. Aí aconteceu, Deus foi direcionando, a gente teve ele. Aí você imagina, quando a criança nasce com 4 para 5 meses, a médica fala, olha, tem que operar a cabeça, porque para mim era desesperador para mim. Eu imagino. Entra nesse momento aí da cirurgia, quando foi levar ele para a sala de cirurgia. Era desesperador, porque meu dilema com Deus era esse. Falei, poxa... O Senhor me prometeu. Me deu. E uma coisa que eu falo aqui nesse livro, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus falava muito comigo nas mesmas coisas que falava com Abraão. Sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te levar. Então eu seguia essas coisas do Abraão, eu falava assim, poxa, assim como Deus falou com Abraão... Se apegou muito nessa passagem. Falou para mim, só que Deus ele faz um pedido para Abraão. Abraão tem Isaac, que é o único filho dele,
E um dia Deus pede para ele sacrificar Isaac. Abraão tem tanta fé que ele leva Isaac para ser sacrificado. Só que na hora que ele vai sacrificar, Deus fala assim, não toque no menino que eu vou prover o cordeiro. Ou seja, Deus só queria testar a fé de Se Abraão. ele era capaz de sacrificar de o dar único filho dele. Assim como Deus sacrificou Jesus, né? Então, na hora que Deus falou que eu tava... O médico falou para mim, mãe, você tem consciência de que isso tem risco? É uma cirurgia muito delicada. Então, eu tive essa consciência. Eu aceitei as promessas de Abraão, mas eu não tive a mesma fé. E eu falava para Deus, olha, se meu filho não voltar dessa mesa de cirurgia... Eu não quero acordar, eu queria ser anestesiada junto com ele e só ser acordada se ele acordasse. Falei, porque a vida não vai ter sentido para mim. Aí, na hora que a gente foi no médico e tal, ele era uma criança muito risonha, muito simpática. Meu filho, ele assim, tem uma energia muito boa. Né? Mesmo ele bebê, ele entrava nos locais, todo mundo queria pegar ele, aquela criança carismático, né? E eu olhava pro meu filho sorrindo, eu ficava com uma tristeza que eu falava assim... Qual a idade dele hoje? Hoje ele tem 8. Tem 8. Um rapazão. Aí eu falava assim, poxa, ele sorri porque ele não sabe o que ele vai passar, né? Aí na hora que foram levar ele para a mesa de cirúrgica, eu tava... Ele com ela desse livro aí. Eu tava chorando lindão, tanto. Cara, eu sou pai de 2 meninos também. Eu tava sofrendo tanto na hora de levarem ele, e ele olhando pra mim assim, tipo, todo mundo natural, levando ele, né? Ele buscando assim o meu olhar e eu chorando tanto. Aí a enfermeira falou pra mim, não, mãe, você fica aí, que não precisa ir acompanhar, não. Nem tive coragem. Eu acho que a tortura seria maior psicologicamente, sabe? Eu até a sala de cirurgia e depois voltei e ficamos esperando. Mas é uma coisa que é curiosa também falar, já que estou falando de Deus, a cirurgia dele tinha previsão de umas 3 ou 4 horas, levou quase 6 horas. E eu tava assim, pensando numa pessoa desesperada. Eu não consigo nem imaginar. Uma cirurgia de grande porte. Cara, não tinha nada. Ele imaginar. Tentava, assim, me distrair. Confortar ali no momento, mas... Vamos sair do hospital, vamos dar uma... Eu parecia uma morta-viva, só chorando. Você sabe que a natureza do homem é diferente da natureza da mulher. Mas olha só que curioso. O sentimento é muito mais intenso, eu acho. Que é a mulher que gera, né? Não, e Deus é perfeito naquilo que faz, né, cara? Tu imagina se fica cada um chorando para um lado. Tem que ter um para segurar o outro. Tem um momento que eu vou chorar e ela vai me sustentar. Esse relacionamento é muito importante no casal. E a palavra de Deus, ela fala... equilíbrio. E a palavra de Deus fala que é melhor ser 2 do que ser 1. Porque fala que o cordão de 2 dobras é mais difícil de arrebentar. Então você tem o casal que é o homem e a mulher, ainda tem Jesus ainda, que é a terceira dobra. Então é o que vai dar mais resistência. Se for só um, fica bem mais difícil. Vou pegar o gancho depois para falar desse daqui. Deixa eu só terminar de falar esse negócio da cirurgia. Quando tinha... a gente levou ele, eu estava na enfermaria. Aí quando levaram ele... para a sala de cirurgia. Me chamou para a gente dar uma volta, para tentar esparecer, para ver se parava aquela choradeira, que não parava. A gente voltou lá para a enfermaria, passando um filmezinho lá, qualquer na sessão da tarde, eu lá chorando. Com 2 horas de cirurgia, eu estava olhando para a televisão, veio um sentimento, uma coisa no meu coração, Deus falou assim para mim, fica tranquila, acabou o risco, seu filho tá bem. Na hora, sim, cara, na hora, eu parei de chorar, aquela coisa de dentro. Não chora, tá tranquilo, passou, ele tá bem. Isso com 2 horas, a cirurgia durou 5. Meu Deus. Eu sequei, naturalmente parou toda aquela dor. Recompôs e tal. Me ajeitei, a gente ficou vendo sessão da tarde, até eu tinha certeza... Ali Deus te deu aquela checkmate, falou, ó. Isso, aquela coisa de confia. Dentro. E tipo assim, isso não pode ter vindo de mim, porque eu não tinha esperança em mim. Entendeu? Em mim eu tava Foi algo divino, literalmente. Aquela coisa que veio assim de dentro, olha, passou. O risco passou, ele tá bem. E foi tão divino que conseguiu te acalmar. Sim. Acabou aquela choradeira, a gente foi lá, quando terminou, vieram, olha, vem correndo, mãe, que aí ele tava lá, se batendo e tal. Ele tá procurando vocês. Procurando a gente. Com 3 dias, meu filho tava jogando um beijinho. Olha, tu acredita que ele operou a cabeça? Meu Deus, que ele história. Ele nunca tomou uma Novalgina, um remedinho para dor de cabeça. As pessoas vinham oferecer dinheiro. Você quer dinheiro para comprar daqui remédio? Até aqui. Aí botou um negócio aqui e ficou igual uma múmia. Só que aquilo não ficava, aquilo escorregou. Pra quem não entende, pode achar que é uma imagem assustadora e tal. Aí fica tentando... Vocês estão precisando de alguma coisa e tal. Sendo que vocês por dentro ali estavam crendo na promessa. Não é isso? Tava confiante, né? Com 3 meses. Hoje é mais fácil de a gente falar. Jogava beijinho e tal. Hoje é mais fácil de falar, mas na hora que você tá vivendo... Quando tá vivendo aquele momento ali, vai brincar? Ele vai é uma aflição muito grande, né? A gente fica assim, vai ter que usar capacete, como que ele vai correr? Ele vai cair, mas não passou nada. Mandaram usar só álcool, só para limpar, só o álcool, só. Eu vou aproveitar
que a gente está falando, assim, desse livro, Meu Amigo Deus, que tem um nicho ali mais religioso. Sim. E eu queria estar falando também sobre o livro que a senhora tem chamado Meu Amigo Deus. É isso, o outro é Deus na minha vida. Deus na minha vida? É o outro, É o outro. Meu Amigo Deus. Deus na minha vida. Na minha vida. É um livro também que tem um cunho religioso e conta a história da conversão, não é isso? Isso. Queria que a senhora contasse um pouco pra gente como que foi também esse período de conversão. Foi antes disso aqui, né? Foi antes. Por quê? Porque foi assim, eu vinha naquela de infância, escrevia poesia e tal. Aí, quando eu perco minha mãe, eu escrevo meu primeiro livro, que foi uma coisa para família. Escrevi pouquinho, todo mundo me incentivava. Foi isso aqui, né? Aí eu deixei ele quieto. Quando as coisas foram mudando, até coincidentemente, depois que eu perdi a minha mãe, eu fiquei muito perdida, porque minha mãe era um apoio muito emocional, muito grande para mim. Eu tenho muitos irmãos, mas a minha mãe eu percebi depois que a gente tinha uma relação muito próxima. Muito próxima, né? Então, quando ela morreu, eu precisei de uma fé, eu precisei de uma coisa para me encher. Uma válvula de escape, Isso, né? eu vinha de família, minha família era toda envolvida com banda, com essas religiões de matriz africana. De matriz africana. Mas eu não tinha aquela... Ficou um buraco, quando eu perdi minha mãe, ficou um buraco. Um vazio. Um vazio. Aí eu comecei a ir para a igreja e Deus começou a me encher, preencher aquele vazio. Aquele vazio, começou a me dar aquela força. E a minha vida, ele começou a falar comigo lá atrás. Sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te indicar. E eu comecei a deixar Deus me guiando. Quando eu percebi que eu estava num outro processo de vida, eu senti uma vontade de escrever sobre isso. Eu falei assim, bom, eu já escrevi pela minha mãe, né? Contei ali a história dela, que ela fez para uma criança. Eu vou escrever sobre Deus. Só que nessa época eu ainda morava sozinha, eu era uma pessoa muito solitária, eu vinha com uns estigmas assim da religião que eu frequentava antes, falava, se você não voltar, você tem que vir aqui servir seus santos, senão você vai ficar sozinha para sempre, todo mundo aí, eu já estava aí com uns 38, 39 anos, e eu trabalhava, ganhava meu dinheiro, mas eu era uma pessoa solitária. Mas eu falei, não... Faltava algo. Faltava ainda aquela coisa e tal, de você construir uma família e tal. Faltava o bonito aqui. O abençoado chegou. Faltava o varão. Glória a Deus. É isso aí. Aí eu ali naquela coisa, eu comecei a escrever. Falei, vou escrever o que Deus fez por mim, independente disso. Aí escrevi. O livro tinha mais ou menos 90 páginas. Quando eu terminei no dia seguinte, eu pensei assim, morava sozinha, comprei um computador que só eu usava, novo. Escrevi minha história, porque depois que você termina, isso é um desgaste, escrever é um desgaste emocional grande. Mas quando você termina, vem uma parte chata, que é você ficar corrigindo, lendo, corrigindo. Tem a parte... trabalho de revisão chato. Eu costumo chamar de parte técnica. Tem a parte técnica. Isso. Aí eu fui dormir tarde, Parte falei braçal, assim, braçal. agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir, amanhã de manhã, quando eu acordar, tomo meu café, já vou pegar e começar a corrigir esse livro. Porque tinha coisa ali delicada, que eu contei da minha conversão, como é que foi a saída da outra religião, problemas que eu tive com a minha família e tal. Tem a morte do meu pai, a doença dele, que Deus falou muito também. É um livro muito forte. Muito forte, eu ia falar isso. Muito forte. Eu até nem vendo ele assim, agora eu nem quero mais assim vender ele comercialmente, não. Entendeu? Algo mais para... eu vendi os primeiros. Na verdade, quando ela fez, ela queria contar o testemunho, ela não queria ter lucro. Na verdade, seria vendido, tá até no site. Mas não era para ter lucro. Eu não botei R$1 de lucro, porque eu quis só falar assim, Senhor, o Senhor não me deu esse dom. O nome de Deus. Me deu o dom para escrever, Cara, eu tô te agradecendo. Eu vendi pelo preço de custo, os livros que eu vendi. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, quando eu acordei, que eu fui revisar esse livro, que eu ligo o computador, apareceu uma mensagem assim, aconteceu alguma coisa com o seu computador, reinicie, entrou um vírus. Perdeu o conteúdo todo. Deu boom no computador novo. Eu perdi. Aí eu chamei um técnico da empresa na minha casa. Falei, olha só, cara, eu tenho foto desse computador. Ele tem muitas coisas, computador novo. Mas só tem uma coisa que me interessa aí, minha história. Ele, posso levar o HD para minha casa? Eu vou tentar. Eu falei, faz o que você quiser. Eu preciso dessa... Eu quero só essa história, porque eu não sei como contar isso de novo. Aí o cara levou, Lucilene, não consegui recuperar nada. Aí eu levei uns 3 anos para voltar a escrever. Eu falei, eu não escrevo mais. Aí tinha na hora foi um balde de água fria, né? E tem gente que falava assim para mim, isso aí foi um inimigo. Por quê? Não quer que não sei o que lá. Tem gente que... Só que lá no fundo, me vinha aquela coisa assim de Deus. Eu falava, você acha que isso não tem nada a ver com Calma, que tem mais coisa para você acrescentar nessa história. Aí
Passou. Depois Foi eu isso mesmo. fui, Tinha mais a coisa foi capítulo pra acontecendo. colocar. Eu conheci, e Deus continuava falando, eu vou te dar um filho. Eu falava assim, Deus, como é que você vai me dar um filho? Eu não quero ser mãe A solteira. senhora já tinha perdido a esperança? Tipo assim, Já. na linguagem popular, Sim, tinha perdido a esperança. porque você sai, eu ia com as minhas irmãs pra pagode, pra festa, você conhece uma pessoa, aí você sabe, né, cara de pagode, às vezes, quer curtir, mas não quer compromisso. Eu era uma menina séria, trabalhava, tinha meu dinheiro, Entendi. cuidava da minha... Mas eu queria uma pessoa pra dividir a vida. Queria Ainda encontrar mais uma pessoa agora. no mesmo perfil, né? Que Isso, se ainda mais encaixasse com o seu agora, estilo de vida. eu não queria um cara pisteiro, um cara que é só curtição. Eu queria uma pessoa pra... Até que eu pedi até a Deus, Senhor, eu não quero nem um cara, se eu me dei do mundão pra eu levar pra igreja, não, porque isso vai me dar muito trabalho. Eu quero uma pessoa que já seja convertida. Já seja comprometida com a obra. Pra caminhar comigo. Então aí Deus fez essa... Eu conheci ele, assim, de uma... Não vou nem entrar nos detalhes, porque também tem muita coisa... Eu conheci ele, eu acredito, 2 anos antes, Deus me falou que, olha, tipo, o varão tá pronto, essa palavra. Meu Deus. 2 anos antes. Se fizer sucesso, a gente volta 2 anos pra segunda antes. parte. Aí quando eu conheci, só que aí passava, não, ele me disse um dia assim, ó, o varão tá pronto. Eu falei, opa, tá pronto, então vou me aprontar pro varão. Vou me preparar também, lógico. Só que aí o tempo passa, cadê o varão? Aí passa 6 meses, passou um ano, falei, Senhor, aí eu brincava assim, se isso fosse um bolo, tava solado, cadê esse varão que não vem e tal. Aí quando 2 anos depois eu conheci ele. Conheceu ele. Aí conversa vai, conversa vem, isso Deus me falou isso numa segunda-feira de carnaval, 2 anos antes. Aí quando eu conheci ele, um dia assim, a gente conheceu. Quando eu cheguei, assim como eu tô sentada diante de você, na frente dele, Deus falou assim pra mim, é ele. Você vai casar. Aí eu olhei bem pra Cara, ele, eu Deus falei assim, não Senhor, faz nada pela metade, eu falei, né? Deus, olha só. Eu adoro escutar essas histórias, gente. Eu pensando assim, eu falei, Deus, mas peraí. Aí Deus falou, é esse. Aí eu comecei, ele falou assim, vamos namorar um tempo. Aí eu falei assim, não, olha só, a gente não vai ter tempo para namorar, não. Se você quiser ficar comigo, a gente vai ter que casar. Já intimou o varão, falou, varão, é assim. Eu já tinha vindo de outro casamento, a minha intenção era não casar nunca mais, né? Eu tava 3 anos separado. Já tinha vindo de um relacionamento já, a intenção era ficar por aí. Né? Ficar sozinho e tal, curtir um pouco a sozinho liberdade, ninguém né? fica, né? Sozinho ninguém aí eu fica, falei esse é o assim problema. pra ele, Então você vê como a história se completa, a promessa meio que se completa. Olha que interessante. Aí eu falei pra ele, olha só, mas eu vou te explicar uma coisa. Se você quiser ficar comigo, você vai ter que casar por quê? Eu sou uma mulher evangélica, eu sou cristã, eu tenho um montão de sobrinhos, meus sobrinhos me admiram, entendeu? Eu não quero ficar com cara... Se você quiser, comigo você vai ter que casar. Aí ele ficou, pensa daqui, pensa de lá. Eu não senti aquela firmeza nele, eu tô aqui, Deus, mas... Na hora, assim, de início não sentiu, né? Não, e Deus falando, é esse. Aí depois que um dia ele chegou e falou assim pra mim, vamos botar os papéis pra correr e tal, vamos... Aí a gente foi lá e casou. Deus, assim, providenciou tudo, a gente não tinha nada, o pessoal vinha, festa, teve até a cara tocando sax no meu casamento, que o pessoal... Não, alguém falou assim, pô, alguém soube que a gente ia casar porque ela chamou uma amiga pra ser testemunha. Aí uma irmã falou, vou dar o bolo. Aí outra falou, vou dar o Guaraná, outra vou dar não sei o quê. Foi surreal. Aí outra eu vou dar a música, eu vou dar o sabão. Eu consigo ver Deus nessa história, completamente. Sem brincadeira. A gente só gastou com a lua de mel. Eu pensava... Aí o varão teve que desembolsar uma grana. Não tem jeito. Eu pensava de manhã assim, eu falava assim, poxa, eu vou casar, porque foi tudo rápido. E as pessoas pensavam, mas por que tu tá grávida? Por que tu vai casar correndo? Quem tá de fora muitas vezes não entende, né? Casar. Eu falei, porque eu tenho que casar. Aí eu pensava de manhã, poxa, ia ser legal ter isso. Aí eu pensava de manhã à tarde, alguém ligava para mim e falava assim, vem cá, tu já tem isso. A mesma coisa que eu comecei de manhã. Eu falava, não, então eu vou te dar. Que top. Aí eu falei assim para ele, falei assim, vem cá, só por curiosidade, o que você estava fazendo numa segunda-feira de carnaval há 2 anos atrás? Por quê? Numa segunda-feira Deus me falou, o varão tá pronto. Aí ele falou, pô, como é que eu vou lembrar? Não lembrei o que eu comi ontem e tal. Eu falei, mas puxa na memória, 2 anos atrás, segunda-feira de carnaval e tal. Aí ele parou e falou assim, segunda-feira de carnaval, não sei o que lá. Eu estava me separando. Meu Deus, gente. Eu estava me separando. Não, me arrepiou, cara. Aí, olha só. Aí, quando Deus fez isso tudo, e eu conhecendo ele e tal, eu pensei assim, será que agora não seria a hora de eu voltar a escrever? Detalhe, o livro tinha 90 páginas. Ele tem, acho que 100... Eu reescrevi aquilo tudo e acrescentei essa história, aquela coisa que não estava bem resolvida. Atualizar. Porque eu tinha Deus é perfeito. Eu tinha o inimigo falava assim, para todo mundo que me conhecia. Inimigo que eu digo, as pessoas que não ficaram felizes quando eu saí, mudei de religião e tal. A negatividade. A negatividade. Ele falava assim, mas ela não vai casar, ela não vai ter filho. Ela tem tudo, mas é sozinha. Ela tem isso, mas não tem aquilo. Então, o que Deus fez? Falou assim, eu vou mostrar como ela vai ter tudo. Ela vai ter tudo.
Tudo que Deus prometeu, eu tenho. E a sua fé foi muito importante para que A se minha fé consolidasse, né? Aí eu escrevi de novo uma história que eu não sabia como contar. Escrevi de novo, acrescentei esse testemunho, aí ficou isso lá. Eu tinha um livro que eu escrevi para minha mãe, eu tinha um livro que eu escrevi para Deus. As pessoas me cobravam um livro do meu filho, depois que eu fui mãe. Aí entrou a pandemia, eu comecei a escrever aquele livro, meu amigo Deus. Aí eu falei assim, pô, mas eu quero saber se eu sou uma escritora mesmo, de fato. Por quê? Eu já sabia que eu era uma boa contadora de história. Porque eu contei a história do meu primo e todo mundo gostou. E existe uma diferença entre o contador de histórias e o escritor. Não, eu posso ser uma escritora contadora de história. O que eu queria saber era se eu conseguia criar uma história. De ficção. Uma obra de ficção. Uma obra inventada. Entendeu? Entendi. Se eu consigo com a minha cabeça... Tava testando ali o seu minha dom. afirmação. A sua afirmação ali como escritor. Né? Até ela vinha narrando uma história acontecida. Uma história que eu vivi, eu tô contando uma história que eu vi. Mas eu preciso criar será algo. Que eu uma história que vem da sua mente. Será que eu crio alguma coisa? Aí eu comecei a ficar conversando com Deus. Eu falei, pô, Deus que me deu esse dom. Eu falei assim, me ajuda, eu quero que eu... Aí eu ia pensando na história toda na minha cabeça, pensando, aí, não vai dar. Até que um dia Deus me deu, ele nem tá aqui esse livro, eu tenho um marcador aqui. Nunca Foi Sonho? O Nunca Foi Sonho. Eu coloquei uma pesquisada lá. Aí o Nunca Foi Sonho foi o primeiro, a gente vai relançar ele agora novamente, até para essa feira de Maricá, porque eu tinha um contrato com a editora, que já terminou, agora eu vou produzir ele de forma independente. Entendi. Então é um livro que eu acho assim, muito legal, porque ele é uma história de ficção, que só é uma história que eu não foi baseada em nenhum filme. Ela faz assim, ela fez esse livro junto com esse. Eu fiz junto. Escreveu 2 livros Foram ao mesmo juntos? tempo. Nossa, cara. Não, isso realmente é um dom. Isso realmente é um dom. Não tem outra coisa que explique. Não, e a pessoa falava assim pra mim, quando eu criei aquele primeiro ali, todo mundo gosta de todos os livros. Aí tem gente que fala, esse é o melhor, aquele é o melhor, esse é o melhor e tal. Só que tinha gente que falava assim pra mim, não, esse seu primeiro livro é bom, uma história muito boa. Só que ele é previsível, você já começa contando o que vai acontecer e tal, então a gente não se surpreende. Eu falei, bom, então eu quero surpreender. Quando eu criei esse Nunca Foi Sonho, eu falei assim, eu quero uma história surpreendente. Então eu faço uma brincadeira no tempo, começa com um casal, depois volta lá atrás, depois vai na frente, sem perder essa conexão e botando assim uma pegada muito de parece que você está assistindo um filme quando você lê esse livro. Cara, isso é muito legal. É porque faz parte da ficção. Essa aventura, essa curiosidade. A tua mente está te levando, você olha uma cena, um casal ali, você fala assim, pô, vai acontecer isso. Aí daqui a pouco tu tá vendo, acontece outra coisa. E a leitura te faz isso. Totalmente Se você tiver diferente. um hábito envolvido na leitura, você não percebe que você está lendo. Você está envolvido, aí tu forma aquelas figuras na tua mente. Tu vê a mulher assim, o homem assim. A senhora usou uma palavra que eu me identifico muito. Eu agora, de um tempo para cá, de uns 10 anos para cá, eu tenho lido bastante. E eu sou assim, nesse perfil. Eu tô lendo, eu tô imaginando a cena como se fosse... Eu gosto muito de filme. Eu acho que o filme também é uma forma de cultura. Sim. Eu acho que a pessoa que assiste muito filme acaba aprendendo também. E eu conseguia transformar as páginas em cena. Conseguia enxergar o que eu estava lendo. Isso é muito gratificante. Eu sou apaixonado hoje em dia a leitura pela provoca leitura. Isso, né? Porque a leitura ela te faz conhecer lugares. Você nunca foi num lugar e você está lendo a pessoa contando, eu cheguei lá, aí conta como as pessoas falavam, como as pessoas se vestiam. Então você vai desenhando aquilo ali na sua cabeça. Muito interessante. Isso ativa a tua mente, abre a tua mente para outras coisas. Assim, ele tava com um boné vermelho, aí na tua mente já forma. Tu já vê o cara, tu começa a formar rostos, né, cara? É impressionante. E isso, teu cérebro você começa... O cérebro é tipo um músculo qualquer. Quanto mais você usa, mais você desenvolve. Isso aí melhora a tua criatividade um montão de coisa, porque você está nesse processo que você leu, entendeu e imaginou, você está trabalhando o teu cérebro. Esse livro aqui, a menina que ela comprou, acho que ela leu esse livro em 2 horas. Isso aqui tem 100 e poucas páginas. Ela muito pegou, bacana. Começou a ler e não parou mais. Em 2 horas ela devorou. Mas esse livro que a gente está falando... Da ficção é esse aqui, né? Não, é outro. É o outro. Não, esse o outro aqui não também, sobrou nenhum. Esse eu não tenho, eu vou refazer. Nunca Foi Sonho. Mas esse não está disponível ainda. Esse aqui está independente. Mas também é uma obra ficciosa? Esse aqui é de ficção. Esse daqui que eu ia te falar, pegar o gancho quando ela falou lá atrás, que o pessoal pede a continuidade, como pedia daquele. Esse aqui o pessoal sempre pede o segundo. Não vai ter o segundo, o que aconteceu com o personagem? Esse daqui foi o que eu falei com você que ela fez em 10 dias, mais ou menos. Então, é o Último Paciente, dá licença. O Último Paciente, é muito interessante esse livro. Mostrando para a câmera aí.
E isso aqui, então, é um romance. É um romance, É um de romance ficção de no contexto ficção. da pandemia do Covid-19. O contexto dele é real. Tipo assim, eu Preciso conto- ler esse livro, hein, gente? Olha, muito legal. Se Preciso ler você esse ler, livro. depois Vamos você acessar fala pra depois. galera aí o que você achou desse livro. Por quê? Esse Vamos livro colocar aí, ele aqui também? ele é tão interessante porque ele conta... Ele pega tudo aquilo que a gente viveu na pandemia, lockdown, fecha tudo, aquele as pessoas cenário, perdendo aquele emprego, caos, né? tendo que voltar a se reinventar. Eu escrevi mais na pandemia, teve gente que mudou de profissão, teve gente que perdeu parente. A pandemia foi um período muito dolorido. Muito dolorido. Drástico, Então, muito drástico. eu contei esse livro, eu aproveitei aquela situação, criei um romance, personagens fictícios, uma história que eu criei, mas aproveitando tudo aquilo que me chegava de informação, televisão, jornal, aquilo que eu via, eu fui jogando algumas coisas que estavam na minha cabeça. Então, esse livro, ele conta a história de um sobrevivente de Covid, como se fosse o último que sobreviveu no hospital de campanha. Ele fica lá jogado, o Estado abandona, a família, porque a família entregava no hospital, você não podia visitar. Não podia nem ver. Morria, você nem se despedia. Então, esse paciente, ele fica lá abandonado, o Estado está pouco se lixando para ele, porque o hospital de campanha aqui no Brasil não funcionou como funcionou em outros países. Exatamente. E aí, só que tem uma médica que ela se preocupa, ela se envolve com os pacientes, e o que ela faz? Ela briga contra o Estado, contra a instituição, e ela vai pessoalmente cuidar. E dali começa a surgir um romance, esse cara se recupera, e ela abre mão da profissão para cuidar dele. Nossa, E, cara, cara, é muito legal, é muito legal. Isso, além de ela ser uma homenagem, né, aos profissionais da linha de frente ali, que abriram mão da família para lutar contra a Covid, tem uma crítica social também contra os nossos políticos, porque como aconteceu com ele, qual é a situação do último paciente? É um hospital de campanha com muito abril, por aí custavam milhões, e à medida que os pacientes foram indo embora, ou sendo curados ou morrendo, ficou só ele. Um E o elefante que o branco Estado lá. queria? O Estado queria jogar ele para fora para poder fechar aquele Zerar. Se ele Vamos morrer, zerar. será lucro. Entendi. Ou mandar ele para casa. Zeramos aqui os Isso, pacientes. isso. Só que Para poder ela, fechar aquele hospital de campanha. Só que ela, como uma médica E aí, o que a dedicada, médica né? podia fazer? Ela não podia matar o paciente. Ela não podia. E ela tinha medo até que alguém matasse o paciente. Entendeu? Então, o que Já ela avisando faz? essa estatística Isso. do... Ele não tinha para onde voltar. Ele não tinha para onde voltar. Ele estava literalmente abandonado. Abandonado. E na luta, aí entram os conflitos dela, aí entra também a questão social, é uma médica negra, Nossa. eu não abordo diretamente assim, uma questão de racismo, mas eu dou um protagonismo para ela, entendeu? Para essa, Claro. ela é uma mulher bonita, negra, bem-sucedida, que ela vai lá e ela faz essa diferença, entendeu? E eu aproveito nessa hora para fazer uma homenagem aos profissionais da saúde que foram os nossos heróis, né? Nossos heróis. Entendeu? Assim como os motoboy, Isso, como esse pessoal que não ralou, pôde parar. Não pôde parar. Não se deu o luxo de ficar em E casa. eu falo essa parte também que eu vi muito nos jornais, médicos falando que eles não podiam voltar para suas casas também para não contaminar a sua família. Nossa, cara, que Entendeu? período Isso que a gente aconteceu viveu, com essa né? personagem também. E aí eu trago uma certa leveza no romance deles, porque ela tinha um sonho de ser fotógrafa, mas ela era médica porque a família queria uma médica na família. Então, quando acontece essa história dela ter que brigar, ela se decepciona com o Estado, porque ela tem um juramento com as vidas e as pessoas estavam preocupadas com a política, por questões políticas no hospital. Então, o que ela faz? Ela vai dar vazão àquele sonho dela de fotografar e traz uma leveza, uma história de amor, que aí, olha só que fato curioso. Eu escrevi esse livro que tinha um concurso aberto para a gente poder participar. Certo. Só que eu não tinha livro inédito, porque eu escrevo meus livros e publico. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi escrevi, eu não tinha tempo para escrever, acabei escrevendo ele em 10 dias, tive que cortar a história, e todo mundo que lê hoje me pede. Você pede a segunda continuar? parte, né? Isso. Perfeito. Entendeu? Caramba, muito legal. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco curto. Eu queria que vocês amostrassem os outros livros que tem e falasse também aonde as pessoas podem estar encontrando os livros da senhora. Quem se interessar, viu o podcast, assim como eu me interessei, aonde eu encontro o livro da dona Lucilene Manhães? Fala pra gente onde a gente consegue. A gente hoje está trabalhando de forma independente, tem alguns locais, na Amazon consegue achar O Último Paciente, consegue achar Nascido aos 8 anos, mas a gente até pode entrar em contato com a gente mesmo pelo Instagram, Ariel Gomes, Lucilene Manhães, e a gente entrega para o Brasil todo. Perfeito. A gente, pode ter certeza que eu vou adquirir minha cópia, hein, esse gente? aí é um livro infanto-juvenil, esse aí é o meu cachorro na capa, essa foto Bruce, chefe da matilha.
Esse aqui é o homem, rapazão. O guerreirinho Isaac. Isaac, guerreiro de dente de leite. Incentivar ele, assim como eu fui incentivada criança, né? Para contando. Isso é bem infantilzinho. E era justo também, né? Teve a história da mamãe, teve a história de vocês ali no meio do livro. Era justo também ter aquela dedicatória pro Isaac também, né? Isso aí. Pô, muito legal, pessoal. E se a senhora tivesse hoje de frente para uma pessoa que sonha em se tornar escritora, o que a senhora diria para essa pessoa? Eu diria que ela tem que acreditar, tem que ter muita persistência, porque a gente encontra muitas portas fechadas, a gente encontra muitos nãos, mas e ter essa conexão com o leitor, ter esse feeling ajustado. Essa proximidade, né? E uma coisa que é crucial, a pessoa tem que ler, entendeu? Não adianta você querer, eu quero ser um escritor, se eu não consumo leitura, eu não tenho como treinar a minha mente para poder desenvolver, abrir essa criatividade. Então você precisa. E você precisa começar, né? Dar o primeiro passo é essencial, né? Começa a escrever sem medo de errar, sem medo de crítica, procurar aprender com essas críticas, acreditar e encarar. O mercado é muita gente, né? Bem disputado, um mercado bem disputado, né? Mas se você tiver um diferencial, uma perseverança ali, você consegue alcançar, né? Falar uma coisa para vocês. Aqui no nosso podcast, a gente tem uma pergunta fixa no final dos episódios. É uma pergunta geral que eu faço para todos os meus convidados. A gente sabe que a gente está vivendo num mundo muito perigoso, muito cheio de complicações. E o que falta ou como podemos melhorar? O que precisa para ter uma sociedade melhor, para a gente viver melhor? Como sociedade. Eu acho que você precisa... Primeiro, você precisa de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus. Porque Deus, ele tem uma forma de amor muito interessante para a sociedade. Porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Aí você vai amar Deus sobre todas as coisas. Porque se você não consegue amar o próximo que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? E quando você conseguir amar o teu próximo, você olhar um estranho na rua e pensar, esse cara é um filho de Deus, esse cara às vezes não teve oportunidade. Sentir a dor você dele, não vai né? ter coragem de roubá-lo, você não vai ter coragem de abandonar. Você vai conseguir ter um amor próximo ao amor de Jesus. Então eu acho que o amor ao próximo, mas como é que eu consigo esse amor ao próximo se eu não tiver o amor de Deus? Então você recebe esse amor de Deus e esse amor emana através de você. E aí você desenvolve, você vai embora. Que maravilha. Eu sei que para muita gente pode parecer clichê. Amor ao próximo, respeito ao próximo, isso aqui. Mas não, quando você começa a enxergar do jeito que a senhora falou, de sentir a dor do próximo, se colocar ali no lugar da pessoa, isso começa a fazer mais sentido. Rapidinho, só para você pegar. A gente ouve muita pessoa falar, você pegou um cara roubando ali no trem, aí junta todo mundo, dá aquela coça no cara. Roubou o filho, vamos pegar. Às vezes até eu, quando olho assim, dá aquela raiva, né? Você fala, pensando, a pessoa merece mesmo, assim, tal, mas... Bandido bom é bandido morto. Muita gente usa essa... Mas aí, se você tiver um filho, um sobrinho, um afilhado, que se perde por isso aí, cara, você não vai ter essa dureza. Você não vai falar assim, pega teu sobrinho lá, aí fala assim, cara... Acaba com ele, dá uma coça. Traz ele aqui pra favela, que vamos juntar todo mundo e vamos bater nele. Você não faz. Por que você não faz? Porque você sabe que é teu sangue, vai cortar na tua própria carne. Aquele ali tem um amor. E por que Deus aceita? A pessoa também critica isso. A pessoa faz, depois se torna pastor, vai pra igreja, se arrepende. Por quê? Para Deus, eu, você, o mendigo, o bandido... Todos somos iguais, né? Somos iguais. A hora que a pessoa se arrepender, a hora que a pessoa voltar para Deus... Larguei tudo. Zerou. Se for de limpo, né? Não de... hoje de eu tô aqui, pra fora, né? Se Deus sentir isso no coração, porque a gente vê como vê o homem, né? Mas Deus sonda no coração. Ele transforma a tua vida a partir dali. Entendeu? Então, por isso que o amor, a gente... É clichê, porque todo mundo fala isso, mas isso é muito profundo. É muito. Quando a gente passa a entender realmente... Porque aí você consegue olhar as pessoas como Jesus olha pra você. Ele não tem misericórdia de você, você não erra todo dia. A gente também precisa ter isso pelo próximo. Isso pelo outro. Caramba, maravilhoso. Nossa, que todo mundo reza todo dia e pratica. Né? Não tem segredo, não tem... É o clichê mesmo, é o amor de Deus. É o amor. É o amor, não tem outra coisa. E foi a principal mensagem que Jesus deixou quando veio na Terra, né, gente? Poxa, queria agradecer vocês pela presença. O tempo foi um pouco curto, mas assim, o importante é o conteúdo que foi dito aqui. Né? Para mim, o tempo sempre é curto, porque eu falo pra caramba. Poxa, que a história de vocês sirva de inspiração para outras pessoas, que outros escritores possam surgir. Vou deixar só uma palavra. Claro, por favor. Uma palavra mesmo, é a leitura.
Leitura. Pessoal, você que tem oportunidade... Porque é a lei que vai salvar as pessoas, salvar o mundo, é a leitura. Leia que a leitura é o conhecimento que te liberta. Porque se você não lê, você é obrigado a acreditar no que te dizem. É verdade. Ficou o recado aí. Pessoal que está assistindo, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, porque é muito importante para o nosso projeto estar crescendo. E estamos ficando por aqui. Foi um prazer receber vocês. Foi nosso. Não vamos esquecer de que eu quero garantir a minha cópia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença, tá bem? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.